ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia deixa fora da Bíblia as cartas do apóstolo Paulo e a parte adulterada do Apocalipse, conforme está na capa desse vídeo. Eu recebi revelações divinas para desvendar o livro de Daniel, Apocalipse e as cartas de Paulo. E o resultado do desvendamento mostra algo muito importante, quer dizer, um cristianismo com outras feições. Um cristianismo muito parecido com aquele que realmente havia na primeira oitava de Daniel, que são os primeiros 350 anos da era cristã. O assunto de hoje é a única pessoa de Deus. É muito importante que a gente entenda que só existe uma pessoa em Deus. Não existe duas nem três pessoas em Deus. Eu vou demonstrar isso para você. E isso foi um assunto muito ensinado nos primeiros 350 anos da era cristã, e que tudo se encerrou, tudo foi confirmado e em seguida encerrado no Concílio de Nicéia, através do Credo Niceno. Mas era isso que se cria nos primeiros 350 anos da era cristã. Então vejamos só. Como eu já disse, a única pessoa de Deus é o nosso assunto. A gente precisa submeter a nossa teologia à lógica. O caso de a gente pensar que são três pessoas, aquilo ali, há uma explicação que dá para a gente entender como parece três pessoas, mas não é. A definição que se tem é que quando a gente começa a trabalhar, a meditar sobre o credo niceno, lá afirma que Jesus é Deus de Deus, da substância de Deus gerado não criado. Qual é a conclusão que se tira? É que, na concepção, o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 1,17. Quando Jesus foi morto, ele entregou a porção do seu Espírito, que havia sido atribuído a ele entregou o Pai, ou o Espírito Santo, ou a essência de Deus, para voltar a ser um com ele. Ou seja, o Pai é chamado Pai por quê? Porque o Filho, que é o Espírito de Jesus Cristo, saiu do Espírito Santo, que é a essência de Deus. Quando retornou, voltou a ser um com ele, como ele mesmo afirma, que eu e o Pai somos um, onipotente, onipresente, onisciente. Então, não há por que se pensar em três. Pai, Filho e Espírito Santo na mesma pessoa, na mesma e única pessoa de Deus. Por que é a pessoa? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos pessoas. Então essa é uma lógica bastante simples, isso é um argumento bastante válido. Vejamos então, o texto de apoio hoje se encontra em João 1, 32 a 34. É um assunto que as pessoas não entendem, mas eu não cobro que as pessoas entendam se ele não tem essa noção de que existe apenas um Deus e que ele é pessoal, mas que Pai, Filho e Espírito Santo estão em uma mesma pessoa de Deus, que é a essência de Deus, o Espírito Santo é a essência de Deus. Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vi o Espírito permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Encerra aqui. E o meu comentário, o que está escrito no versículo 33. Aquele sobre quem você vi o Espírito. O que quer dizer isso? A porção do Espírito Santo, a essência de Deus, veio trazer uma mensagem e voltou para o lugar de onde veio. Qual é o significado dessa pomba? Naquela época havia o pombo-correio, e ainda hoje, obviamente, mas assim, ele era muito frequente, ele era um meio de comunicação eficiente.
porque ele sempre voltava para o lugar de onde ele sempre voltava para o lugar de onde ele veio. Então ele levava a mensagem e tinha a vantagem de voltar para o lugar de onde veio. E Jesus sempre dizia isso. Quer dizer, a mensagem de Jesus Cristo foi essa mensagem que ficou para nós e que nos 3 primeiros séculos e meios a gente, a gente teve um cristianismo muito poderoso. Depois ele explicou, acabou. E as pessoas ficam dizendo, olha, o problema da Europa e dos Estados Unidos é que as pessoas perderam a fé em Jesus. Ninguém perde a fé em Jesus, não. A pessoa pode nunca adquirir por causa de Paulo, porque diz que o Evangelho de Jesus Cristo são as cartas de Paulo, e que o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém perde a fé em Jesus Cristo. Então, o que acontece? O veneno que há em Paulo, nas cartas de Paulo, que foram adulteradas por Nero, aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, aos Gálatas, foram adulterados para transformar os cristãos em criminosos e Deus em um monstro. Então, vejamos só. O que diz a teologia paulina? Que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida mediante fé somente, não do Espírito após a morte mediante fé e obras. Tiago, Jesus, a Bíblia toda afirma isso. Que uma vez livres da lei e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos. E que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Então vejamos só. Como se posicionar diante de um cristianismo que surge com essas características? Ele ressurge, na verdade. Ele traz alguma coisa nova. Por exemplo, a 70 semanas de Daniel tem uma explicação muito boa para tudo, o que desvenda Daniel e também desvenda muita coisa. A carta 1 Pedro é desvendada aí nesse ponto. E, obviamente, o Apocalipse fica completamente explicado com o desvendamento de Daniel. E, obviamente, as cartas de Paulo e a vida de Paulo, daquele Paulo inventado para as cartas, aquele herói que é o abominável da desolação. Quem é o abominável da desolação? É um personagem inventado por Nero, ou criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e o espírito do maligno, para se assentar no lugar santo. E esse é o problema, como está escrito em Daniel. Então, como fugir de tanta confusão? Eu estava tentando dizer isso. Como fugir de tanta confusão? Eu convido você para a experiência ético-religiosa de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, e levar a Deus em oração a sua necessidade e estender a sua mão ao seu próximo, tanto quanto você possa. Se assim você não conseguir realmente encontrar sentido para a sua vida e ver em Deus uma realidade palpável, é porque tem algo errado na sua aplicação. Eu peço a você que deixe um like nesse vídeo, que ative o sininho de notificação e que também você se inscreva no meu canal para a gente discutir esse assunto. Eu sei que é um assunto difícil. Eu sei que esse assunto é algo muito novo e eu não posso abrir mão. Eu não tenho responsabilidade pelo que vai surgir a partir daqui. Eu recebi a revelação divina e pronto. Então, eu convido você para que a gente reconstrua um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável, porque esse que está aí está muito feio. Está muito feio. Para isso, eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, para que, se você quiser me ajudar, fique à vontade. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.